Pronto. Eu já vim algumas vezes, assim, sempre que tem um convite do JF, eu venho falar, porque eu gosto muito da discussão que tem aqui. Eu sou um acadêmico que gosta muito de pular o muro da academia e de passear em outros lugares. E um dos lugares que eu me sinto mais confortável, viu, Dão? É no IJF. Eu acho que as nossas discussões são sempre muito ricas, são sempre multidisciplinares. E eu fiquei muito feliz também com o tema da mesa, né? Tributação e luta de classe. Eu acho que o Dão fez uma boa provocação, a partir da qual eu vou seguir aqui a minha fala. É um prazer também estar em Porto Alegre, né, com essa temperatura agradável. Forno Alegre. Forno Alegre, eu já ouvi essa hoje. E participar dos debates seguintes, né, da sequência, e estar no Fórum Social também é um prazer enorme. Então, eu queria dizer o seguinte: olha, o que o Dão falou, eu sublinho e repito: tributação tem tudo a ver com luta de classes. Tá? A gente tem que começar a história por aí, e eu vou começar a minha história fazendo um comentário teórico sobre isso. Tá? Porque eu acho que a gente tem que incorporar na nossa visão esse conceito de luta de classes e tem que ressignificar um conjunto de conceitos econômicos que estão hoje vigentes. A gente não faz transformação social se a gente ficar aceitando esse debate econômico que está aí todo dia nos jornais, na televisão. Não faz transformação social. Ficar discutindo superávit, é isso, é aquilo, é estabilização da dívida pública, a credibilidade, essa reforma tributária. A gente tem que ressignificar esses conceitos, repensar a economia como um todo, em particular a questão da tributação. E se a gente pegar a literatura marxista, que tem tudo a ver com o tema da mesa, a gente tem alguns insights para pensar isso. Tá? O Lenin, quando escreveu lá em 1923, ele não escreveu, desculpa, ele deu uma palestra para estudantes sobre o Estado. Vocês acham esse texto, é um texto curto chamado sobre o Estado, On the State, não sei se tem em português. É a de dar legitimidade para o processo. Veja, é contraditório por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que apoiar o capital na sua função de gerar lucro, eu tenho que legitimar o sistema, senão o sistema desanda. E essa função de legitimação, ela passa por incorporar demandas dos trabalhadores. Em determinadas circunstâncias, incorporar mais, em outras, incorporar menos. Então, existe um pêndulo, um balanço que a sociedade incorre ao longo do seu percurso histórico, onde, em alguns momentos, os trabalhadores têm mais força e essa função legitimação do Estado aparece mais. É o Estado atendendo às demandas dos trabalhadores, às reivindicações dos trabalhadores, até porque, se nunca atender, o negócio não funciona. Dá errado. A sociedade capitalista tropeça nas suas próprias pernas. Olha o exemplo americano. O que é o Donald Trump? O Trump é um resultado de uma sociedade doente, onde o trabalhador americano lá do interior trabalhou a vida inteira acreditando na meritocracia e só se ferrou na vida. E aí ele vai votar no Trump, que pelo menos aponta os culpados ali e dá alguma esperança. E o que é o Biden? O Biden é o sujeito que vai tentar recuperar a própria legitimidade do sistema e oferecendo avanços do lado dos trabalhadores. Se a gente vê o que ele propôs no Congresso, em termos de reforma, é muito avançado para o padrão que a gente vê desde a década de 80, do neoliberalismo. Ou seja, é fortalecer sindicatos, é a questão salarial, é a questão verde no centro da agenda. Ou seja, é um momento que as democracias ocidentais estão vivendo, onde esse pêndulo da legitimação ele é necessário. E é um momento onde os trabalhadores ganham força. E essa leitura marxista de Estado permite olhar também para a política fiscal, para o gasto público e para a tributação. Cada gasto público e cada forma de arrecadar tem uma possível explicação com base na teoria marxista. Se pegar o gasto militar americano, como é que se explica na perspectiva marxista?
são os Estados Unidos garantindo mercado para suas grandes empresas, ocupando em matérias-primas, insumos. O mesmo fazem os chineses, certo? Mesmo o gasto público com educação, na perspectiva da acumulação, também faz sentido em determinados momentos. Uma perspectiva mercadológica da educação, né? Até uma perspectiva, para usar o Gramsci também, de difundir uma determinada ideologia. Então é necessário também o Estado incorporar esses elementos ideológicos e difundir na população e justificar, assim, um gasto público e, portanto, também uma tributação. E mesmo a política social. Veja, as primeiras políticas sociais estavam totalmente ligadas ao processo de acumulação de capital. Se a gente pegar a Inglaterra do século XVIII, eles faziam política social para manter as pessoas no campo, porque a safra é sazonal e eles precisam de mão de obra na hora da safra. E se deixasse as pessoas sem ajuda, elas morriam. Aí, na hora da safra, não tinha pessoa, ninguém para trabalhar. E a política social tinha esse sentido. Aí vem a Revolução Industrial, a política social muda. Nós precisamos da mão de obra agora nas cidades. Então, acaba com essa política de doação de alimentos no campo e renda, e vamos trazer essa mão de obra. Veja como a política social está totalmente articulada com uma demanda do capital. Certo? Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que o avanço do capitalismo também deu conquista às classes trabalhadoras, né? Conforme avança o capitalismo, a classe trabalhadora também se organiza. E aí a gente tem os estados de bem-estar social, onde as classes trabalhadoras foram mais atendidas do que em outros momentos históricos. Certo? Então, a gente explica também esse fenômeno como a necessidade do sistema de se legitimar e a força dos trabalhadores garantindo um determinado papel em determinado momento histórico. O pós-guerra na Europa tem essa conotação. Tá? E essa visão, veja, de Estado, de política fiscal, de tributação, era totalmente negada pela visão convencional que a gente tem hoje de Estado e de política fiscal. Do ponto de vista teórico, a concepção de Estado na economia dominante, ela é muito pobre. O Estado, ele é um reflexo das escolhas dos indivíduos. Não tem política, não tem poder. Os modelos teóricos sobre Estado, que vem lá da década de 50, um sujeito chamado Buchanan, que ganhou o prêmio Nobel, vai dizer o seguinte: olha, o Estado é reflexo da decisão dos eleitores, mediada pela decisão, maximização de utilidade dos políticos e dos burocratas. Então, são decisões pulverizadas, individuais, não tem classe, não tem poder, que vão definir o que é o Estado. E aí, essa visão, ela vai dar base para uma cruzada contra o próprio Estado. O Buchanan é um dos sujeitos que acha que a democracia majoritária é uma ameaça e que é preciso criar instrumentos de controle para o Estado. Que tipo de instrumento? Por exemplo, teto de gasto. Isso, 60 de gasto, dívida, restrição fiscal. Olha a importância da política fiscal nesse contexto. Ou seja, o que a gente tem de dominante é uma visão onde o Estado ele é quase um ser ilegítimo que se apropria da riqueza que é gerada no plano privado. Essa é a visão convencional do Estado. E a visão marxista, ela é o oposto disso. Porque a riqueza ela é gerada coletivamente. E o que o Estado pode fazer, e o faz, é distribuir essa riqueza pelos membros da sociedade. Veja como são duas visões antagônicas. E a visão que predomina, ela traz um papel para o Estado que é um papel totalmente contaminado, em última instância, pela luta de classes. O sujeito que liga a televisão para assistir a Globo News vai ver um economista atrás do outro falando que tem que cortar gasto. Entra economista, sai economista e diz que tem que cortar gasto. É um instrumento da classe dominante para impor um determinado projeto.
É o terrorismo econômico, que quer criar um clima de medo entre a população para aceitar uma determinada agenda, que é a agenda deles. É a agenda da redução do tamanho do Estado, tá? Que futuramente vai permitir o corte de tributos, certo? Ou seja, a luta de classes, Dão, está totalmente ligado com a tributação. E no caso brasileiro, o que a gente tem, como o Dão falou, a Constituição de 88, ela aspira o estado de bem-estar social, que nos países centrais, no pós-guerra, foi criado com base numa arrecadação, né, de impostos diretos, ou seja, impostos progressivos, que taxam mais quem ganha mais. E no caso brasileiro, a gente propôs montar um estado de bem-estar social, mas não propôs muito bem como financiar esse estado. Então tem um problema aí, né? E aí o gasto público foi aumentando ao longo dos anos, não foi só nos governos do PT. Antes disso, ele já aumentava por conta das próprias demandas da Constituição de 88, a Seguridade Social e etc. E a arrecadação foi subindo com base em impostos ruins. Então, você tem uma mão que dá para o mais pobre, que é a mão do gasto público, porque o gasto público ele é distributivo, gente. Principalmente Seguridade Social, Educação, Saúde, é muito distributivo. Porque eu estou prestando um serviço para alguém que é pobre, então, se eu posso calcular isso, imputando valores ao serviço de saúde, imputando valores ao serviço de educação, calculando o índice de desigualdade, eu vou chegar à conclusão que o Brasil é um dos países que mais reduz desigualdade com saúde pública, com educação pública, e mesmo com o INSS, com a Seguridade. Então, o gasto público é a mão que dá para o mais pobre. E a tributação é a mão que tira. Porque a gente taxa mal. Certo? E a gente instituiu a Constituição de 88, meu amigo Eduardo Fanhani, que gosta de falar isso, né, que a Constituição foi um ponto fora da curva. Como o Dão disse, foi o resultado de uma luta de classes interna, uma rejeição ao autoritarismo, uma década de lutas que resultaram na Constituição de 88. Mas o mundo inteiro já estava saindo da ideologia do bem-estar, das políticas keynesianas, e o neoliberalismo já estava a pleno vapor lá fora. Então, a gente, no dia seguinte que institui a Constituição, começa também um desmonte da própria Constituição, que foram os governos Collor, o governo Fernando Henrique, etc. E uma ideologia neoliberal que parte dessa visão de Estado que eu citei há pouco, do Buchanan, uma visão pobre de Estado, onde não tem classe, não tem poder, não tem nada, né, e incorpora os temas da economia, onde o mercado é a instância virtuosa por natureza. Tá? Eu vou tentar falar isso em termos mais fáceis, porque o debate teórico econômico ele é muito chato. Agora, está tudo errado. E eu posso falar porque eu tenho lugar de fala, sou economista. A economia mainstream dominante hoje, ela está errada. Ela parte de pressupostos absolutamente equivocados. E um deles, básico, é esse. O mercado é a instância eficiente. Existe o chamado market clearing, que o mercado se autorresolve. Então, por princípio, ele é eficiente. Agora, podem acontecer algumas falhas. Então, a teoria vai tentar ajustar isso. Agora, se o mercado é a instância eficiente, o que é o Estado? O Estado é a instância que deturpa o mercado, que interfere nos equilíbrios do mercado, que altera os sistemas de incentivo que o mercado provê, certo? Isso acontece pelo lado do gasto e pelo lado da tributação. Essa é a historinha que eles contam. Então, se eu tributar um cara mais rico, eu vou estar tributando alguém que dá muita produtividade para o sistema, alguém muito eficiente, que retorna para o sistema riqueza. E eu vou desincentivar essa pessoa. Se eu transferir para uma pessoa mais pobre via política social, eu estou estimulando o ócio.
Então, ao tributar o rico e transferir para o pobre, eu estou tornando o sistema menos eficiente. Essa era a linguagem do Reagan na campanha presidencial, lá nos 80. Ele dizia exatamente isso. Ela é totalmente equivocada. E mesmo que o mercado fosse, de fato, eficiente, e esse juiz justo, a meritocracia seria impossível no sistema capitalista. Primeiro, porque o ponto de partida é diferente. Esse argumento ele é bastante falado. O ponto de partida é diferente. Vai estar sem som lá agora. Uma pessoa... Vamos lá. Meu terceiro microfone. Meritocracia, que eu estava falando. Veja, uma pessoa nasceu... Deixa eu levantar aqui, ver se o microfone não dá microfonia. Uma pessoa que nasce numa família pobre, que vive os problemas de uma periferia, de uma favela, ao chegar aos 18 anos e entrar no mercado de trabalho, vai ter condições completamente diferentes de uma pessoa que nasce numa família rica. Ela passa por problemas de saúde, ela passa por problemas de segurança, ela passa por problemas da ineficiência do sistema de educação, ela não tem acesso à cultura, ela tem que trabalhar em casa num segundo turno porque tem que cuidar da família, ou tem que trabalhar fora de casa e não pode estudar, não tem acesso ao esporte, a lazer, enquanto a família rica dá à criança tudo de bom. Intercâmbio na Nova Zelândia, cultura, leitura, aprendizado de línguas, começa na creche. Como que eu vou querer falar em meritocracia nesse aspecto? E veja, nesse caso, se eu quiser mais meritocracia, eu não tenho que ter menos Estado e menos gasto. Eu tenho que ter mais gasto, mais Estado. Porque eu tenho que colocar o saneamento, eu tenho que colocar a escola funcionando bem, com qualidade, eu tenho que ter um sistema de saúde, eu tenho que ter apoio para a família, porque o pai tem que receber, se estiver desempregado, tem que dar apoio, dar suporte, eu tenho que dar cultura, eu tenho que dar lazer, a criança tem que ter tempo livre. Tudo isso é recurso. E o Estado tem que ajudar, é recurso público. Então, quem defende a meritocracia, na verdade, tem que defender mais gasto público, mais gasto social e não menos gasto social, como eles defendem. Agora, tem um outro argumento sobre a meritocracia, que geralmente não é muito falado. Esse que eu falei, a gente até vê umas charges da competição, que tem uma pista de corrida, e tem uma mulher negra com as barreiras, e tem um homem branco com a pista livre. Não sei se vocês já viram essas charges. É ótimo, porque ilustra como que a meritocracia ela é impossível porque os pontos de partida são diferentes. Existe uma coisa chamada racismo, que condiciona a concorrência entre as pessoas. Existe uma coisa chamada própria cultura da classe dominante. Então, se eu chegar numa entrevista de emprego e falar uma linguagem que não é a da classe dominante, evidentemente que eu saio de trás. Então, tem vários aspectos que envolvem essa concorrência que eles tanto admiram. O mercado que promove a concorrência, e a concorrência entre as pessoas vai dar a cada um o que cada um merece. Mas tem um outro argumento, que é simples. A meritocracia ela é impossível no capitalismo, porque existe uma coisa chamada capital. O capital é um instrumento distributivo por natureza. Eu posso ter a mesma condição de mercado, aquele mercado justo, que a Rosa, por exemplo. A gente vai ao mercado, o mercado avalia a gente e vai dar um salário para nós. A Rosa muito inteligente lá, 20 mil reais, para mim 20 mil reais, só que eu tenho um apartamento, um capital, e ela não tem. Acabou a meritocracia. Eu posso alugar esse apartamento para ela vai pagar 5 mil para mim, eu vou ganhar 25, ela vai ganhar 15. Transferiu renda do capital para mim e a meritocracia acabou. Esse capital pode não ser o apartamento, pode ser o título da dívida pública. Eu vou estar recebendo da sociedade uma parte da arrecadação de impostos desse capital. Pode ser ações. As empresas estão lucrando via preço, uma parte desse lucro vai para os acionistas e eu estou recebendo esse capital. Então, o capital, por natureza, ele distorce qualquer mecanismo de meritocracia,
possível. Então, só seria possível meritocracia se o capital fosse homogeneamente distribuído, o que no capitalismo não faz sentido algum, certo? E aí a gente volta ao Estado. Eu vou encerrar e depois quero discutir mais com vocês nas perguntas. Eu coloquei aqui alguns pontos para reflexão de vocês e eles me motivam a discutir o que eu chamo de uma economia baseada em direitos, que é uma discussão que a gente está fazendo, uma discussão nova, rights-based economy, lá fora, é o debate que a gente está fazendo, que é pensar não apenas a política fiscal, não apenas a tributação e o gasto público, mas pensar o conjunto da economia, para que a economia tenha um propósito. Diferentemente da visão convencional, onde o desenvolvimento econômico ele é um resultado das forças naturais de mercado, dessa concorrência entre as pessoas. Deixa o mercado, que aí o país vai evoluir. O que a gente precisa é dar norte para a organização dos recursos da sociedade. A política fiscal nada mais é do que uma organização dos recursos da sociedade. De quem que eu vou taxar, aonde que eu vou arrecadar, para onde eu vou gastar, para quem que eu vou transferir. É isso a política fiscal. É uma decisão totalmente política e o Dão tem razão aqui no início. Não tem gasto neutro, não tem tributação neutra. Todo gasto público afeta diferentemente as pessoas. É muito difícil pensar num gasto que afeta nós homogeneamente. Tá? O mais próximo disso é uma campanha de vacinação que beneficia a todos e todas. Mas se eu for construir uma ponte, eu vou beneficiar mais quem circula nessa ponte ou quem compra produtos, bens e serviços que passam por essa ponte. Bolsa Família é a mesma coisa. Gasto com juros é a mesma coisa. Todo gasto público tem alguém que ganha mais, tem alguém que ganha menos. Isso vale para a tributação. Então, a gente tem que pensar esses temas do ponto de vista político. E aí a luta de classes é fundamental. Uma reforma tributária pode ser revolucionária, porque ela pode alterar a composição de forças de uma sociedade, alterar a distribuição de renda e de riqueza de uma sociedade. Eu não tenho a ilusão que nós vamos ganhar esse debate só na base acadêmica. Eu tenho claro que isso é um problema da luta de classe, da mobilização social, e tenho consciência de que iniciativas como essa são fundamentais para a gente avançar nesse aspecto, para a gente difundir essas ideias e debater esses temas que são fundamentais para nós. Muito obrigado.